Oremos então. Amado Deus, amado Pai, aqui nos encontramos para te glorificar, para bendizer o teu nome. E viemos, Pai, nos apresentamos diante de ti para buscar o entendimento da tua palavra, para aprender daquilo que tu sempre nos ensinou, Senhor. Mas vivemos esse momento necessitando que estejas nos lembrando de tudo o que tu falou, para que, estando em nossas memórias, em nossos corações, possamos praticar para glorificar e agradecer o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, vamos começar a nossa EBD desse dia 5 de abril de 2020, ano da graça de 2020, o ano contado a partir do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez com que tivéssemos essa contagem dos tempos, que será mudada. Segundo a Bíblia fala, os tempos, a contagem dos tempos serão mudadas no futuro que se aproxima velozmente, entendendo que isso acontecerá com o governo do anticristo ou no governo do anticristo, ok? Mas hoje nós vamos fazer o nosso estudo, né, no capítulo 20 de Lucas, e nós vamos fazer nosso estudo dos versículos 19 até o 47, e vamos dividir aqui em 4 mini blocos, né? Onde o primeiro teremos os versículos 19 a 26, os quais eu vou ler, para que a gente vá buscando o entendimento pela ação do Espírito Santo e entendendo que o ensinamento que nós temos aqui, ele é um ensinamento dado pelo próprio Jesus Cristo. Amém? Então, comecemos. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temia o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos, para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie em inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhe recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Como eu falei antes, quem está ensinando aqui é o próprio Jesus. E é muito interessante porque nós temos aqui questionamentos muito interessantes que estão sendo feitos. E a gente olha para esses questionamentos até dentro do contexto no qual esses ensinamentos estão inseridos aqui, porque esses homens, eles experimentavam a Jesus. Eles queriam levar Jesus para uma armadilha, para que Jesus cometesse um erro e de tal forma que facilitasse a entregar Jesus para o governo de Roma. E é interessante que nós chegamos a esses versículos baseado na nossa EBD anterior, no qual nós lemos aquela parábola, né, que tem um título, na minha Bíblia, por exemplo, aqui tem um título que é a parábola dos lavradores maus. E é muito interessante que quando Jesus conclui essa parábola, né, nessa sequência que nós lemos aqui, eles percebendo que Jesus tinha falado aquela parábola relacionada a eles, essa parábola estava relacionada a eles,
era uma parábola que trazia condenação para eles. Isso aí despertou mais ainda, ou melhor, não despertou, mas construiu mais ainda esse ódio, essa raiva, essa inveja de Jesus Cristo. Esses que eram os líderes de Israel naqueles dias, que eram os que deveriam ensinar a palavra de Deus da forma correta para que o povo pudesse ter um comportamento de adoração e de obediência ao Deus Santo e Todo-Poderoso. E dessa forma, eles procuram colocar as mãos em cima de Jesus. É muito importante também que entendamos que esses acontecimentos, eles aconteceram, né? Acontecimentos aconteceram ou precediam, ou vinham antes aqui da crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, temos aqui esses acontecimentos dentro de uma sequência que em poucos dias teríamos a morte, né, condenação, crucificação e a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante que a gente vai encontrar aqui no versículo 20 que esses homens, né, esses líderes, eles estavam observando Jesus. E é muito interessante também que eles subornaram, né, esses emissários para que procurassem, né, derrubar Jesus, ou seja, levar uma armadilha para que Jesus pudesse cair nessa armadilha. E é muito interessante, porque o texto diz que esses homens, eles se fingiam de justos, ou seja, eram hipócritas. Eles se comportavam de uma forma que não eram. Então, aqui nós temos uma descrição de hipocrisia bem clara, né? Mas esses homens chegaram diante de Jesus. E é muito importante que quando eles chegam diante de Jesus, eles começam, claro, a gente pode perceber que eles procuram enredar Jesus dentro de uma armadilha, né, de tal forma que eles iriam levar Jesus a... eles queriam proporcionar, queriam atingir Jesus de uma forma que eles imaginavam que Jesus era vaidoso e eles começaram a elogiar o Senhor Jesus Cristo, né? Mas é muito importante que as colocações que eles fazem são verdadeiras, né? Então eles dizem, olha, sabemos que falas e ensina retamente, verdade. Ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Tudo isso aí estava sendo falado, tá? E era realmente verdade. Jesus Cristo era tudo isso e muito mais. E agora eles lançam essa armadilha que é a pergunta que eles fazem. Mas é muito interessante nós também darmos uma olhada, tá? Em alguns fatos que aconteceram antes, né? Então, nos dias que aconteceram aqui, esses dias nos quais esses homens interrogaram Jesus e Jesus estava ensinando, e muitas vezes ensinando no templo, tá? Então, era a semana que antecedia a Páscoa. E a gente vê que eles estavam observando ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos aqui para Êxodo 12, 3 e 6, tá? Êxodo 12, 3 e 6. Nós já estudamos o livro do Êxodo. Sugiro aos irmãos que leiam o capítulo todo e, se possível, né, leiam o livro do Êxodo, tá? Mas o que é que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 12, 3 a 6, tá? Os irmãos depois leiam o capítulo todo. Diz assim:
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Tá? Eu vou dar um salto aqui e vou para o versículo 5, que diz o seguinte: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tá? Então, escolhia-se esse cordeiro sem defeito aos 10 dias, né, desse mês, que era o mês da Páscoa, e no 14º dia o cordeiro era imolado. Esse cordeiro, ele ficava sendo observado para ver se realmente ele era um cordeiro sem defeitos. Tá? Então a gente vê que nós temos uma sequência aqui que nós vamos voltando para aquela Páscoa lá de Moisés. Então aqui nós vemos, né, no texto que a gente lê, que estavam observando Jesus, tá? Em dias que antecedia a Páscoa. Né? E a gente vai ver, nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 11, 49 e 51, vamos folhear nossa Bíblia, né, como temos conversado, né, nossa Bíblia de papel, né, não a Bíblia virtual, vamos para a Bíblia de papel. Tá? Não vamos deixar de fazer esse exercício, não vamos deixar de ter uma Bíblia de papel. Tá? Bendito seja o Senhor Deus, né, o pastor Gilead até orou no último culto, agradecendo a Deus pela tecnologia, pelos homens que desenvolveram tal tecnologia. Mas existe uma grande possibilidade, tá, de, no futuro próximo, tá, existir uma censura que não permita mais nós estarmos transmitindo essa mensagem através da internet. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. Tá? Glória a Deus que nós temos e vamos usar. E vamos proclamar o Evangelho através da internet, de todos os meios que tornem isso possível. Mas talvez no cenário futuro de perseguição à Igreja do Senhor Jesus Cristo, talvez nós não tenhamos mais essa ferramenta. Daí, tá, eu recomendo que usemos essa Bíblia aqui sempre que possível. Né? Vamos deixar para consultar a nossa Bíblia no celular ou em outros aparelhos, a Bíblia virtual, apenas naqueles momentos que forem realmente necessários. Entenda que, tá? Estão nos monitorando, viu? Estão vendo quantas vezes nós consultamos a Bíblia, tá? Mas, bom, vamos ler aqui, como eu falei, João 11, 49 a 51, tá? João 11, 49 a 51. O que é que diz João 9, 49 a 51? Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Tá? Desde aquele dia resolveram matá-lo. Muito interessante, porque aqui nós temos o sumo sacerdote fazendo, profetizando que esse homem haveria de morrer pela nação. E é muito interessante porque nós tivemos lá em Belém, e aquela guia turística falou uma coisa muito interessante, né? Belém era caracterizada pela criação de ovelhas. E como Belém está próximo de Jerusalém, então os sacerdotes buscavam escolher aquelas ovelhas ali em Belém, tá? Escolhia aquelas melhores ovelhas, mais limpas, mais bonitas, mais brancas, né? Para serem levadas para o sacrifício do templo. Tá? Então, é muito interessante
essa análise, né, onde realmente o sumo sacerdote ele fazia essa escolha, né, essa seleção das ovelhas que deveriam ser sacrificadas no templo, tá? Mas voltando agora para o nosso texto, então nós vamos ver a pergunta, né, que é feita a Jesus. É lícito pagar tributo, ou seja, pagar o imposto a César? E os irmãos sabem, né, que eu tenho falado muitas vezes que, como empresário, né, e onde pagamos um valor muito alto de tributos, eu sempre procurei na Bíblia algo que sustentasse, né, essa possibilidade, né, sustentasse biblicamente a possibilidade de não pagar os impostos, de sonegar impostos, mas a Bíblia em nenhum lugar ela fala isso, pelo contrário, né? Então, a recomendação é para que nós paguemos os nossos tributos. E aqui nós vemos, a gente lê, né, que o próprio Jesus Cristo ele nos orienta nesse sentido, quando ele fala, olha, de quem é a efígie que está nessa moeda? Então ele diz, olha, né, rapidamente responde, de César. Então ele recomendou Jesus, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. E é impressionante, né, como a gente olha para a dimensão da inteligência de Jesus, da capacidade de ele conhecer o coração dos homens, dele entender essa astúcia dos homens, como também de entender as nossas necessidades. Então, a inteligência de Jesus passa também pela estrada de conhecer as nossas angústias, as nossas necessidades, de tal forma que ele nos promete consolo nos momentos difíceis da vida. Então aqui, Jesus nos ensina que devemos sim cumprir nossos deveres como cidadãos também desse mundo que nós vivemos, de cumprirmos os nossos deveres, de darmos o exemplo, fazendo tudo aquilo que é devido ao governo secular. Mas entendendo que também devemos fazer para Deus, também priorizar o reino de Deus, inclusive como eu falei até no domingo passado, né, quando eu falei de que devemos obedecer, né, às autoridades, e quando realmente nós devemos não obedecer. Então, sempre que o obedecer às autoridades venha a promover uma desobediência a Deus, então nós devemos temer a Deus e obedecer a Deus antes de qualquer coisa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos fala que não devemos temer ao homem que mata o corpo, mas não pode matar o espírito, né? Não pode nos condenar na vida eterna. E o Senhor diz, antes temei a Deus, porque ele pode matar o corpo e pode matar também o espírito, pode condenar também o espírito eternamente, ok? Tranquilo? Eu sei que a dinâmica quando nós estamos pela internet é diferente, né? Porque não temos a oportunidade de perguntar, tá? Mas qualquer dúvida os irmãos também podem perguntar também no nosso grupo, né? Ok? E agora nós seguimos para o segundo bloco, que vai do versículo 27 ao 40. Vou ler. Chegando alguns dos saduceus, tá? É muito importante prestarmos atenção ao texto. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Então os saduceus, eles faziam parte de um grupo, né? De um grupo daqueles dias lá que não acreditavam na ressurreição, perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixar filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora,
Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo, no cenário que nós vivemos, tá? Eles casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Então é muito importante entendermos que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os saduceus eram focados na Torá, ou seja, no livro escrito por Moisés, que está Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então eles eram muito focados neste livro, tá? Daí eles não terem muita intimidade com os outros livros da Bíblia, como os livros proféticos, os livros poéticos, históricos, etc. Então eles tinham um foco muito na Torá, e é muito importante que a gente entenda esse foco deles na Torá, tá? Eu quero aqui, tá? Ir até Marcos 12, 24, porque Marcos ele faz uma citação que eu acho muito importante nós nos lembrarmos na leitura desse texto. Então, Marcos 12, 24. Tá? O que é que diz Marcos 12, 24? Essa resposta de Jesus, que está em Marcos 12, 24, ela está inserida também nesse texto que nós lemos, né, a respeito dessa questão dos saduceus. E Jesus responde-lhe, né? Então Marcos ele coloca o seguinte, né? Entende-se que o Evangelho de Marcos foi escrito antes do de Lucas, né? Que Lucas utilizou o Evangelho de Marcos também como uma referência bibliográfica para escrever o seu Evangelho, tá? Então Jesus aqui responde: não provém, ele responde com a pergunta, tá? Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Tá? E aí ele continua: pois quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos do céu. Então, aqui Jesus ele faz essa observação. Olha, eu estou entendendo, né? Jesus está dizendo o seguinte, né? Eu estou entendendo. Primeiro, vocês estão errados, tá? A verdade não é essa, tá? Peraí, tá? Então o vosso erro tá vindo de onde? Por vocês não conhecerem o poder de Deus, nem a palavra de Deus. Lembre-se que a gente disse que eles tinham um foco muito grande em Deuteronômio, tá? Aliás, desculpem, tá? Na Torá, um livro escrito por Moisés. Então Jesus ele faz essa observação, tá? E vocês também, além de não conhecer as Escrituras, estão desprezando o poder de Deus. Gente, vocês não estão vendo, vocês não enxergam os milagres que o Senhor fez, né, através do seu servo Moisés. Tá? Então, os milagres que o Senhor realizou ali no Egito, então vocês não conhecem o poder de Deus e não conhecem as Escrituras. Por isso que vocês estão errando. Tá? E a própria palavra diz o seguinte: que erramos porque não conhecemos a palavra, né? Então, em muitos momentos, nós cometemos erros por não conhecermos a palavra. Daí, sempre, a nossa orientação na nossa congregação, minha, do pastor Alcides, de sempre estarmos lendo a Bíblia, para não sermos enganados por tudo que está neste mundo, nesse contexto, né? Inclusive pregadores que se afastam da verdade e enganam a muitos. Né? Então, é muito importante que estejamos atentos a isso. Tá?
É muito importante, tá? Eu gostaria que os irmãos lessem depois, né, a lei do levirato, tá? Que está lá em Deuteronômio 25:5-6, Deuteronômio 25:5-6, trata dessa lei do levirato, tá? A palavra levirato vem do latim levi, que quer dizer irmão do marido ou cunhado, né? Se assim for, tá? Então daí vi essa palavra levirato. E o Senhor, ele tinha, não era obrigatório o irmão assumir a viúva, não era obrigatório, mas era algo que honrava muito se o irmão fizesse isso. E qual era o objetivo? O que é que nós vamos ver nas Escrituras? O objetivo do levirato era fazer com que a herança ficasse com aquela família, né? Então, a gente vê na distribuição da terra que as tribos, né, famílias, né, as tribos e os clãs, né, as famílias, eles tinham a herança da terra, tinham a herança da terra. E essa herança não deveria passar para um estranho, deveria permanecer na família. E não obrigatoriamente seria para um filho homem, né? Também poderia ser para a filha mulher. Essa questão foi resolvida lá nos dias de Moisés, tá? Um exemplo de levirato, que não era nem irmão dos falecidos, era o parente chegado, Boaz e Ruth. Então, Boaz honrou o levirato, tá? E é muito interessante que Boaz é um dos ancestrais do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem obediente, temente ao Senhor Deus, que honrou o levirato, tá? Então, nós lemos o livro de Ruth, né? Fez parte daquela sequência que nós tivemos lá de Josué, Juízes e lemos Ruth. Então, vamos lembrar de que Boaz ele cumpriu o levirato. Então, que os irmãos leiam Levítico 25:5-6 para entender melhor que isso foi uma ordenança, né? Uma ordenança do Senhor, tá? E o Senhor, ele vem agora para explicar para os saduceus, tá, que Deus, tá, que eles estavam enganados, tá, que Deus não é Deus de mortos, ou seja, morremos, mas continuamos a viver, porque a própria palavra diz que o nosso espírito vai para Deus, tá, e o corpo, né, vai para a terra, mas um dia esse corpo ele será ressurreto e unir-se-á ao nosso espírito, né? Haveremos de ressuscitar, tá? Naquele dia glorioso, como eu disse para os irmãos, que está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, nós vamos ver lá que quando Jesus vier para buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro e na sequência nós, os que estivermos vivos, tá, subiremos, seremos transformados, né? Carne e sangue não herdam o reino de Deus, então os que estão vivos serão transformados e nos encontraremos com Ele nos ares. Glória a Deus por isso, tá? Então, será dessa maneira. Então, aqui, Jesus Cristo, né, ele mesmo traz para a passagem da sarça, lá em Êxodo 3:6, quando Deus se apresenta para Moisés e diz: eu sou o Deus do teu pai, sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não diz assim, eu fui o Deus de Isaque, Jacó e teu pai, não. Eu sou. Então, Deus é um Deus de vivos. Nenhum dos seus filhos, né, aqueles que são dignos dessa ressurreição, eles não morrem mais, né? Eles são eternos, porque Deus os leva para o seu seio, né, para a sua presença. Estaremos na sua presença, né? E Jesus explica para eles, olha, aqui, gente, é Jesus falando, né? É o próprio Jesus falando, tá? Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, não se dão em casamento. Como ele fala aqui, ó, os que são havidos por dignos de alcançar. Quem é havido, ou seja,
quem é que vai ser digno de alcançar essa era vindoura, essa ressurreição? Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse é um dos que se tornaram dignos pela graça do Senhor. Foram justificados pelo sangue de Jesus. Né? Então, justificado quer dizer o quê? Tornaram-se justos, não por mérito próprio, mas porque se humilharam, se arrependeram, reconheceram seus pecados e entregaram suas vidas a Jesus. Aí o que é que aconteceu? Em cima dessa decisão de entregar a vida a Jesus, tá? Jesus com o seu sangue nos torna justos. Tá? Daí sermos justificados, tornados justos. Amém? Então Jesus aqui, ele continua falando, né? E aí é a autoridade de Jesus falando, né? Então ele diz, olha, na ressurreição dos mortos eles não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque agora são iguais a quem? Aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, agora, né, nessa perspectiva, né, do reino vindouro, da ressurreição, passamos a ser filhos de Deus, iguais aos anjos. Não tem mais necessidade de se reproduzir, porque seremos eternos. Amém? Ok? Então, continuemos aqui agora. E aí agora Jesus lança uma pergunta para eles. Olha, tá? Versículos agora 41 a 44, né? O outro mini bloco. Mas Jesus lhes perguntou, como pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Assim, por Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho, né? E aí, os irmãos podem ler a promessa, né, que o Senhor fez a Davi lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 12 a 17, né? Então, nós vamos encontrar essa promessa que o Senhor faz a Davi, tá? E essa citação que nós lemos aqui, que Jesus cita, é do Salmo 110, primeiro. Então agora Jesus pergunta para esses homens, né? Ele pergunta, como é que é isso aí, né? Como é que pode, né? Como é que pode Davi falar isso se o Messias é o filho de Davi? Então Jesus está procurando fazer com que eles entendam, tá? Que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o prometido, tá? Então, como é que é essa questão, tá? Então, nós vamos perceber que Jesus agora aqui, nesse contexto, como filho do homem, é lógico que ele é um descendente de Davi, né? Então vamos acompanhar a genealogia do Senhor Jesus Cristo, que leva até Davi. Então ele é um descendente de Davi dentro da perspectiva humana. Porém, ele é o Filho de Deus, porque ele já existia antes da criação do mundo. Então Davi, no Salmo 101, é um salmo que foi escrito por Davi. Tá? Davi vai dizer, disse o Senhor, o Todo-Poderoso, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabel dos teus pés. E isso aconteceu quando Jesus subiu aos céus, né? Então Jesus morreu, ressuscitou, passou alguns dias ainda aqui na terra e depois ele subiu ali no Monte das Oliveiras. Muitos daqueles discípulos do Senhor testemunharam esse momento, ficaram lá olhando para o céu, até que apareceram os anjos e disseram, por que olha para o céu? Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, ele descerá da mesma forma, aqui neste lugar, ele voltará. Amém? Então foi isso que aconteceu.
Então, quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, se assentou-se à direita do Deus Todo-Poderoso. Mas há de voltar para para dar continuidade à obra que ele começou. Amém? Ok? Agora vamos para os versículos 45 e 47, para a gente encerrar nosso estudo, né? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Esses sofrerão um juízo muito mais severo. Então, o Senhor alertou o seguinte: olha, não olhe para o exemplo deles. Não sigam esses escribas, né? Não sigam esses homens, porque o que eles estão fazendo está muito distante daquilo que espera-se deles, tá? Então, eles gostavam de se vestirem glamorosamente para chamar atenção, eles gostavam de serem saudados nas praças, eles gostavam de sentar nos primeiros bancos, ou seja, tudo era feito para se mostrar, para demonstrar que eles eram algo, né? Eram pessoas inteligentes, com muito conhecimento, com autoridade, né? Tinha autoridade, tinham respeito. Então, eles faziam tudo para chamar atenção nesse sentido. Olha, nós somos os caras aqui, tá? Nós que temos autoridade sobre tudo, né? A última palavra é nossa, né? Então era isso que eles queriam mostrar diante do povo. Mas Jesus orienta para seus discípulos para não seguir o exemplo desses homens, né? E Jesus fala que eles devoram a casa das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Tá? Eu separei aqui, tá? Uma observação, eu vou ler para os irmãos, eu achei mais interessante nós lermos, tá? Eu ler para os irmãos, tá? Que diz o seguinte, tá? Relacionado a essa questão de devorar a casa das viúvas. Jesus expôs as práticas gananciosas e inescrupulosas dos escribas. Eles atuavam como inventariantes de viúvas, o que lhes dava a oportunidade de convencer viúvas incautas de que elas estariam servindo a Deus ao apoiarem o templo ou o próprio trabalho santo dos escribas. Qualquer que fosse o caso, o escriba se beneficiava monetariamente e efetivamente roubava da viúva o legado que o marido lhe deixara. Longas orações. Os fariseus, eles tentavam ostentar sua espiritualidade orando por longos períodos. Sua motivação não era a devoção a Deus, mas um desejo de serem reverenciados pelas pessoas. Então, isso é pura hipocrisia. Tá? Então, quando nós orarmos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos orientou a nos fecharmos nos nossos quartos de forma que apenas Deus visse, ou seja, Jesus, ele nos aconselha, ele nos recomenda a não ostentarmos a nossa espiritualidade. Tá? Não é uma orientação do Senhor ostentar a nossa espiritualidade. Não é a vontade do Senhor que queiramos nos apresentar aos outros como seus servos, como seus discípulos, pelo modo de vestir. Apesar que existe sim uma orientação para que a gente se vista dignamente, né? Para que a gente também não ostente, né, o corpo, né, como estamos vivendo nesses dias, uma ostentação do corpo, né, para mostrar músculos e outras coisas mais, né, no sentido de uma ostentação, de mostrar que somos fortes, bonitos, belos, perfeitos, né, e não é isso aí, né? Então devemos usar nossos corpos para a honra e glória do Senhor, e não como uma provocação dos sentidos de homens ou de mulheres, né? Amém? Tá? Ok? Então,
Só agora, né, para que a gente encerre, né? Então, diante do quadro que nós vivemos nesses dias, nesse mundo, né? Como nós temos estudado, né, ao longo desses capítulos, né? E agora, né, nesse próximo capítulo, né, o capítulo 21, né, nós vamos ter um capítulo que vai tratar muito da questão escatológica, ou seja, daquilo que vai acontecer, o que está acontecendo nesses nossos dias, onde, mais uma vez, eu chamo a atenção dos irmãos, né, para esse capítulo 21, capítulo 21, verso 28, que diz o seguinte: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, a atitude do cristão nas atuais circunstâncias deve ser de alegria, porque o tempo se aproxima. A nossa redenção, ela se aproxima, tá? Então o Senhor Jesus Cristo, ele não nos prometeu de nos livrar de tudo isso que está acontecendo, ou que vai acontecer. É claro que eu acredito que nessas tribulações estaremos nelas, tá? Então, o Senhor, ele disse que podemos ser perseguidos, podemos ser levados a juízes, ao sinédrio, a religiosa, etc. e tal. Podemos ser mortos. Nós podemos ser traídos pelos próprios familiares, nós podemos ser mortos, presos pelo testemunho do Evangelho, podemos, tá? Mas ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E ele também prometeu que abreviaria esses dias. Então vamos orar, vamos sempre lembrar de orarmos, de usarmos nas nossas orações Maranata, né, que é o clamor, que é o pedindo para que o Senhor Jesus venha. Tá? Vamos estar vigilantes, como nós já estudamos lá em Lucas 35, 38. Tá? Se estivermos sempre vigilantes, tá? Quando o Senhor chegar, nós seremos transferidos, né, da função de servos para ser servido pelo próprio Senhor, se formos fiéis a Ele. Né? Lucas 12, 35, 38. Né? 12, 54, 56 nos fala dos sinais dos tempos, que devemos estar atentos aos sinais dos tempos, porque os sinais dos tempos, eles apresentam tudo isso que o Senhor já nos preveniu que iria acontecer. Ele disse: eu vos preveni, eu vos avisei, tá, de que tudo isso ia acontecer. Não devemos ser surpreendidos por isso. Eu sei que não é fácil, eu mesmo sei o quanto é difícil para mim, tá, viver agora num mundo totalmente diferente daquilo que nós vivíamos, que nós sonhávamos, um mundo que a gente já sabia, né? Já sabia quais eram as dificuldades, né? Então, as violência, a corrupção, uma série de fatores que a gente já sabia, era um mundo conhecido. E agora, nós estamos adentrando em um mundo desconhecido. São momentos desconhecidos. Tá? Mas interessante, importante, Jesus está conosco. Tá? Vocês lembram da caminhada do povo no deserto? Aquela nuvem, a coluna do nuvem durante o dia, aquela nuvem à noite que iluminava, demonstrando a presença de Deus numa caminhada na qual o povo de Deus não sabiam por onde ir, mas o Senhor estava lá com eles, guiando eles. Tá? Esse é o nosso Deus, um Deus fiel que nos conduz nessa caminhada. Então, existem certezas mil, mas Ele está conosco. Tá? Então, naquele deserto, o Senhor providenciou alimento, o Senhor providenciou água, o Senhor providenciou um clima ameno. Tá? E é interessante que eles saem daquela caminhada e as roupas, né, os calçados deles se gastaram. Né? Nós já falamos muitas vezes sobre isso. Né? Tá? É importante, queridos, que a gente lembre-se daquela nossa EBD, de que nós falamos sobre a construção daquela torre, né?
que tem que ter um planejamento. Então, vamos olhar para a nossa vida cristã, tá? A nossa caminhada cristã, tá? Para que a gente não perca as forças e desista dessa caminhada. Começamos essa caminhada, tá? Nós vamos adentrar o reino glorioso do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa terra prometida, tá? Então essa é a nossa terra prometida, o reino que o Senhor nos prometeu, tá? Então vamos olhar nossa caminhada através da oração, do estudo da palavra, para que a nossa fé cresça, para que a gente se sinta confortado pelo testemunho de todos aqueles que passaram momentos horríveis na vida, mas Deus sempre esteve com ele. Vamos olhar para José. José passou dias difíceis. Vamos olhar para Noé, tá? Naqueles dias de Noé, tá? Então Noé, né, entendemos, né, pela palavra, que Noé, enquanto construía a arca, né, durante 100 anos, né, durante 100 anos, quando ele entrou na arca ele tinha 600, a Bíblia apresenta Noé lá com 500 anos, quando diz que ele teve seus filhos, né? Então a gente entende, né, supõe que Noé passou 100 anos ali construindo aquela arca, dando testemunho para aquele povo. Então vocês imaginam qual era o cenário daqueles dias, tá? Não chovia. Nos dias de Noé não tinha chuva, a terra era regada pelo vapor que subia do solo, tá? Então vocês imaginam, quando Noé construindo aquela arca, esperando uma chuva que ninguém acreditava naquilo lá, nunca tinha acontecido, ué. Nunca tinha acontecido uma chuva, e agora um louco lá construindo uma arca, dizendo que o mundo ia se acabar com água, tá? Que loucura, né? Mas no dia que Noé entrou na arca, a chuva começou a descer. Então, a gente pode imaginar o desespero daquele povo dos dias de Noé, tá? Vendo tudo que Noé tinha dito que ia acontecer acontecendo, e eles duvidaram e continuaram suas vidas pecaminosas. Mas quando Noé entrou naquela arca, que Deus fechou a porta por fora, ninguém podia mais entrar, ninguém poderia mais se salvar, então a água desceu, e imagina o desespero daquele povo. E não tinha mais saída, não tinha alternativa. Toda aquela civilização se perdeu, salvando-se só 8 vidas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, né? Então, vamos estar atentos a isso, entendendo que Jesus não abandona a sua igreja. Então, todo aquele que está escrito no livro da vida, né? E ele disse para os discípulos lá, quando voltavam daquela missão, alegres, né? Estavam maravilhados porque expulsaram demônios e curaram enfermos, né? Fizeram milagres espantosos, né? E Jesus disse, olha, não é isso. Isso aí não representa nada, né? É importante, mas vocês se alegrem mais porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, queridos e queridas, para encerrar, vamos nos alegrar no Senhor, né? Como o texto que eu mandei no grupo, né? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, né? Cantai louvores. Se você está alegre, cante louvores. Se está triste, ore. É isso. O Senhor é nosso companheiro de jornada. Essa promessa, tá? Ele não disse que não entraríamos na fornalha de fogo, mas ele estava lá na fornalha de fogo. Então, a mesma coisa nesses dias, eu entendo que nós daqui para frente não devemos esperar mais muita coisa diferente não. Tá? É por isso que eu entendo que a pregação da igreja deve ser de arrependimento. E não de dizer, olha, vamos pensar legal, vai dar tudo certo, nós vamos sair dessa, daqui um dia... Gente, não é aqui uma visão pessimista da situação, porque a minha visão é otimista, extremamente otimista. Ao sairmos de tudo isso, tá? Quando sairmos de tudo isso, estaremos na glória com o Senhor. Tá? Mas devemos entender que não teremos dias fáceis sobre a terra. Tá? É por isso que é importante, tá? Nós olharmos para aquele estudo que fizemos, tá?
sobre a construção da torre, sobre um rei que ia sair em batalha, tá? Para que a gente possa entrar numa jornada, numa corrida tipo maratona, tá? Então, essa corrida que nós estamos, ela é tipo maratona, não é uma corrida de velocidade. O que é que eu quero dizer com isso? Corrida de velocidade a mais importante é os 100 metros, né? Então, o camarada tem que dar um pique de corrida para ele chegar mais rápido lá, para ele percorrer os 100 metros o mais rápido possível e ganhar todo mundo. A maratona não, ela é mais de 30 quilômetros, então você tem que dosar suas energias. Você tem que dosar para poder você concluir a maratona. Então, nós estamos numa corrida longa, tá? E nessa corrida longa, nós temos 2 alimentos que vão nos sustentar: leitura da palavra e oração. Oração e leitura da palavra, tá? Então, se nós fizermos isso, vai ser igual aquele pão e aquela água que o anjo deu a Elias. Nós caminharemos essa jornada e sairemos vitoriosos do outro lado. Por que sairemos vitoriosos? Porque se confiarmos no Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos salvar. Ninguém que confiou no Senhor se decepcionou. Amém? Vamos orar então. Amado Deus, amado Pai, nos encontramos aqui, gratos por este momento que vivemos, de aprendermos mais da Tua Palavra, de ouvirmos a Tua voz falando aos nossos corações que estás conosco, de que não estamos só nessa jornada, mas que Tu nos sustenta pela mão, Tu nos guarda, Tu nos protege, Tu nos dá o pão de cada dia, Tu nos dá água para beber. Essa água, Pai, que se bebermos jamais teremos sede. A água da Tua Palavra que hidrata a nossa vida. O pão, Senhor, o pão descido dos céus que és Tu. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, obrigado pela vida dos nossos pastores, pastor Gileade, pastor Alcides. Obrigado, Senhor, por essas vidas que Tu estejas abençoando, fortalecendo-os para que estejam firmes e fiéis na condução desse rebanho que Te pertence, Senhor. Fica conosco, dá-nos a Tua paz. Livra-nos de todos os males, Pai. Guarda-nos nesse cenário que estamos vivendo e que está para vir. Porque somos Teu povo. Somos Teu povo. Somos marcados com a marca do Teu Santo Espírito. Portanto, Pai, Tu nos conheces. E Tu, Senhor, não nos reservastes para a ira, Pai. Está escrito. Nós fomos reservados, separados para vivermos contigo na Tua glória. Nós não fomos reservados para a Tua ira, Senhor. Isso nos consola. Pai amado, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.